Meu nome é Natália, eu tenho 20 anos, fui vítima de violência doméstica aos 19. A minha história, ela foi uma história muito complicada até. Eu mantive um relacionamento durante 4 anos e 1 mês. E eu namorei 2 anos com esse meu ex-companheiro, que foi o meu agressor. E 2 anos eu me juntei. A gente foi morar junto. E desde o relacionamento eu já sofri agressão verbal, mas eu não tinha consciência sobre isso. Quando a gente se juntou, a gente passou mais ou menos 1 ano juntos. E depois desse 1 ano, começou a agressão em dezembro de 2017. Foi a primeira agressão física. Ele me bateu durante horas, ele quebrou meu celular, ele não me deixou dormir, ficou me acordando quando eu cochilava, jogando água na minha cara. Tirou chaves, formas de como eu conseguisse me comunicar e entrar em contato com qualquer pessoa que fosse minha família, amigos. E antes dele quebrar meu celular, ele se passou por mim, conversando com amigos meus para poder descobrir coisas sobre mim. Foi um relacionamento na parte de namoro muito conturbada. Houve muita traição, houve muitas desconfianças. Então, quando se quebrou a confiança, já começou a ser mais conturbado do que era. A gente não confiava um no outro já há um tempo. E eu não podia sair com as minhas amigas porque alguma amiga minha, por fato de ser bissexual ou lésbica, ele achava que eu tava ficando com essa mulher ou me envolvendo com essa mulher. Eu cortei vínculos com pessoas por causa que ele achava que eu não devia ter essa vinculação. Eu não tinha muitos amigos homens, fui acabando me afastando dos amigos que eu já tinha, porque eu tava traindo, eu tava dando ousadia. Foi um relacionamento com muito abuso. E eu só tive consciência disso quando eu saí dele. E não foi logo quando eu saí, foi depois de muito tempo. Então, assim, nesse dia ele me agrediu, quebrou meu celular e não deixou que eu mantivesse contato com ninguém. Deixou que eu saísse do quarto onde a gente ficava somente quando eu estava desinchada, que ele tinha batido muito na minha cara, minha boca ficou inchada, os olhos. E mesmo assim ele falou, se eu quisesse denunciar, que eu denunciaria. E dali eu saí para poder trabalhar, que eu olhava a minha sobrinha na casa da minha mãe. Então, foi uma decisão minha não denunciar. Eu não contei para minha família, inventei histórias sobre a questão da perda do celular. Falei que foi uma perda, não foi uma questão dele ter quebrado o celular. E depois disso a gente passou dias, eu passei dias na casa da minha mãe e a gente passou dias bem. Conversamos, chegamos à conclusão de que a gente não ia terminar, que eu estava convicta. Falei que um dia ele ia me matar. E aí a gente passou bastante tempo bem. Depois ele arranjava sempre desculpas para poder estar sempre discutindo, me xingando, sempre de nomes muito baixos, como puta, vagabunda, piranha, que eu não prestava, que eu era oferecida, eu não podia conversar com ninguém, que eu tava dando ousadia, eu não podia estar próximo nem de pessoas que gostavam de outro sexo, no caso, amigos meus que eram gays, que não importava que era gay, eu podia estar traindo do mesmo jeito. Então, foi seguindo esse tipo de agressão psicológica. Depois, quando foi em março, foi quando houve uma segunda agressão. Ele passou um dia mentindo pra mim, saiu, bebeu, se divertiu. Falaram pra mim que ele tinha me traído, uma pessoa que estava no local. Eu olhei o celular dele e após olhar o celular dele, indaguei
tais conversas, ele me agrediu. Eu me tranquei dentro do banheiro, ele quebrou a porta do banheiro, entrou e me bateu. Quebrou o celular dele pensando que era o meu e depois quebrou o meu celular de novo. E tinham somente 2 meses que eu tinha comprado um novo celular. Então, daí eu tive que pensar numa nova desculpa para minha família sobre um celular novo que eu tinha. Ele fingiu no outro dia que nada tinha acontecido, falou que não se lembrava e conversamos novamente. Eu tornei a falar novamente que ele iria me matar. Uma hora ele iria me matar. Voltei à casa da minha mãe para poder continuar olhando a minha sobrinha. Passei a semana olhando a minha sobrinha e tornamos a ficar juntos de novo. Após essa agressão, um mês depois, mais ou menos, 1 mês e meio, foi quando ele tentou contra a minha vida, que foi quando a gente sentou e conversou, passamos um relacionamento já bem conturbado desde esse 1 mês e meio, sobre questões de agressão psicológicas, verbais. E quando chegou no dia 18 de abril, eu acordei e decidimos conversar. Pela primeira vez ele quis conversar. Pela primeira vez ele conversou e explanou o que ele pensava. E chegamos à conclusão os dois de que não dava mais certo. Comecei a juntar as minhas coisas para poder ir embora. Falei que iria embora. Iria voltar para casa da minha mãe. E assim a gente teria terminado. Eu fui me despedir dos familiares dele e agradecer o tempo que eu tinha ficado na casa. Ele saiu. Nesse tempo, eu pedi um Uber e passei para buscar uma amiga minha, na qual ele não gosta muito. Nisso, buscando a minha amiga, eu parei para poder sacar um dinheiro, que eu estava indo para casa de uma prima minha. Já tinha ligado para os meus familiares, falado que a gente tinha terminado e que ele iria levar as minhas coisas para minha casa. Ele me seguiu. Ele me ligou e perguntou se eu tinha passado para pegar essa amiga minha. E eu falei que não. Foi quando ele me indagou de novo. E eu já estava dentro do shopping sacando dinheiro. E eu falei que não tinha passado. Foi quando eu me toquei que, como ele sabia que eu tinha pegado essa amiga minha. Eu fui até o estacionamento, ela estava dentro do Uber me esperando. E atrás do Uber, ele estava dentro do carro e tentando esconder para que eu não visse ele. Eu fiz sinal para que a minha amiga esperasse e fui até o carro. Lá eu perguntei para ele o que ele queria. Ele falou que só queria conversar. Perguntou para onde eu estava indo. Eu falei que eu estava indo para casa de uma prima minha. E ele falou para mim, então entra, vamos conversar. E eu falei que não iria entrar. Ele falou, você entra só se quiser. Foi quando eu decidi que eu iria entrar para poder conversar. Ele estava muito calmo, não aparentava que iria fazer nada. E aí eu voltei, dei o dinheiro do Uber para uma amiga minha que estava dentro do Uber e falei que encontraria ela na casa da minha prima. E assim ela seguiu viagem. Tinha 3 dias somente que eu tinha comprado um novo celular. Depois de 1 mês e meio que ele tinha quebrado o outro. Eu entrei dentro do carro, ele começou a fazer outras rotas. Rotas que demorassem mais, começou a andar devagar. Eu comecei a indagar ele parou no posto de gasolina, colocou a gasolina. E eu falava pra ele, tá, mas você não queria conversar, então vamos conversar. E ele, não, a gente vai parar pra poder conversar. E ele não parava pra gente poder conversar. Não, então quando for perto lá da casa da sua prima, a gente conversa. E então foi quando ele perdeu o primeiro retorno, o segundo retorno, para poder seguir pra casa da minha prima. Depois que ele perdeu o outro, eu já fui me assustando. Ele perguntou com quem eu conversava no celular, eu falei que não devia mais satisfação a ele. Foi quando ele pegou meu celular e jogou pela janela. E foi quando eu entrei em pânico, que eu sabia que tudo estava se repetindo e ele iria fazer outra coisa de novo. E aí foi quando ele, jogando esse celular pela janela, ele começou a dar voltas, andar perto de um viaduto, dar voltas nesse viaduto. E eu falando pra ele como que eu ia explicar pra minha família da questão do celular, ele mandou eu me virar. E que ele só queria conversar.
E aí ele queria que eu repetisse uma história 300 milhões de vezes para ele. Eu repetia essa história e para ele sempre faltava alguma coisa. Que foi quando ele parou de ficar andando em círculos e tinha uma viatura da polícia na frente do carro e eu tentei me jogar. E depois que eu tentei me jogar, ele me puxou e pegou uma arma e apontou para mim e falou que a gente só iria conversar. Foi quando eu entrei mais em pânico ainda e comecei a gritar falando que ele ia me matar. E ali, desde diante, eu ainda tentei me jogar de novo. Foi quando ele me ameaçou de novo e pediu que eu botasse o cinto de segurança para que evitasse que eu me jogasse do carro. Ele não deixava que eu chegasse perto da maçaneta, me deixou sem comunicação e um familiar dele ligou no celular para dar uma notícia sobre uma pessoa que tinha sido presa. Foi quando ele botou a arma no meio das pernas e atendeu e falou que eu engolisse o choro que esse familiar não poderia escutar. Foi quando... E depois de atender o telefone, eu avancei na arma para poder pegar. Foi quando ele desligou o telefone rapidamente e me deu uma cotovelada. E falou que se eu fizesse isso de novo, aí sim ele ia me matar. Aí sim ele ia fazer alguma coisa. E aí eu entrei em mais desespero ainda. E foi quando esse novo familiar tornou a ligar. E ele atendeu e eu me mantive calada, segurei. E ele insistia, depois que desligou, insistia em escutar tudo que tinha para poder falar sobre essa história que eu falava, porque faltava algo. E eu falava e repetia a história milhões de vezes e não faltava mais nada. Foi quando ele falou pra mim que eu me acalmasse, que a gente voltaria pra casa dele. E então eu não precisava mais chorar, que ele não ia fazer mais nada. Ele guardou a arma, então seguiu fazendo o caminho pra casa dele. Depois de um tempo, que já estava bem tranquilo, a gente passou por um retorno para entrar num lugar bem deserto. Foi quando ele pegou o último retorno numa velocidade bem alta e entrou num lugar bem deserto e aumentou a velocidade. Foi só 60, 70, 80 km por hora. E falando que eu tinha que contar a história de novo, porque senão ele ia me matar e que eu tinha que contar o que faltava, o que ele queria saber. E aí ele entrou numa entrada que era só mato. E foi quando eu só chorava e gritava falando que ele iria me matar, que ele iria me matar, que ele iria me matar. E ele falou que agora ele iria me matar. Então pediu que eu descesse, que ele ia me matar. E assim eu fiz, eu desci do carro. E após descer do carro, eu fiquei à frente do carro. E eu tava em choque ainda, chorando muito. Eu não me recordo como ele me deu o primeiro tiro. Eu só lembro que o meu ouvido só fazia um barulho de zum, e eu já não escutava, eu escutava a voz dele muito longe. Eu lembro de sentir o sangue escorrer na minha nuca, que eu até então não tinha consciência de que era sangue, e passei a mão e senti quente. Foi quando eu olhei, era sangue. Quando eu tornei a voltar o olhar para ele estava com a arma apontada para mim e falou: já foi um, agora vai outro. Foi quando eu protegi e um dos tiros passou pela minha mão e atingiu a minha cabeça. Ele atirou 2 vezes na minha cabeça. E foi quando eu ainda cheguei a cair um pouco no asfalto. E ele entrou dentro do carro e guardou a arma. Foi questão de mais ou menos 1 minuto. Ele entrou dentro do carro, depois ele voltou desesperado, mandando eu entrar dentro do carro. E chorando e em desespero, falando que tinha matado a mulher da vida dele, e que eu ia ficar vegetando, e que tinha acabado com a vida dele. E foi quando eu decidi entrar dentro do carro, porque era um local onde que se eu gritasse, eu não ia conseguir socorro, não tinha ninguém por perto, não tinha nada por perto. Se eu andasse, eu ia acabar perdendo muito sangue e ia acontecer alguma coisa, eu ia morrer. E ali naquele processo eu já parei de chorar. E foi quando eu caí na real que eu tinha levado 2 tiros da pessoa que convivia comigo há 4 anos, que dizia que me amava e eu achava que amava. Foi quando isso tudo pesou pra mim. E eu parei pra pensar, se ele ia me matar dentro do carro,
ou se ele me prestar socorro, das duas formas eu iria morrer. Na minha cabeça, tiro na cabeça não se salvava. Mas que se ele me levasse para um pronto-socorro, eu estaria pelo menos bem. Então assim foi feito, eu entrei dentro do carro, ele estava muito em choque. E falando que ia se entregar, ia se matar, ele ligou para um familiar que encontrasse ele num local. E assim o familiar fez. Quando chegou lá, o familiar não sabia o que tinha acontecido, só me viu totalmente ensanguentada. E depois disso, me prestou socorro e eu fui para um posto 24 horas. E lá foi quando eu tive o primeiro pronto-socorro. Eu fui socorrida. Eu não consegui sair do carro, eu não tinha força nas pernas. Eu entrei no colo. E foi quando eu me permiti chorar de novo por acreditar que eu estava sendo socorrida e que eu ainda tinha alguma chance de viver. E ali a médica do pronto-socorro perguntou o que tinha acontecido e foi quando eu mesma, por escolha minha, falei que foi assalto. É muito difícil a gente assumir a importância da denúncia. Eu mesma falei que não queria que os meus familiares denunciassem, como agressão física, violência doméstica. Foi quando eu contei a real história para duas pessoas da minha família e eles decidiram fazer a denúncia por si, porque eu contei a verdade e tinha pedido que não fizesse a denúncia. Mas foi necessário eles tomarem essa decisão por mim. Eu não tinha noção nenhuma de o quão grave era. Eu não me via em perigo, porque eu tinha a parte do sentimento, do afeto pelo agressor. Então eu sempre pensava que ele não me matou, ele me socorreu, não era bem assim, as coisas não eram assim. Isso porque a minha família não sabia das antigas agressões. Foi muito difícil. Eu tive que ter muita rede de apoio e muito incentivo para eu poder conseguir acreditar que tinha sido bom essa decisão. Eu culpei a minha família por muito tempo. Achei desnecessário tal atitude. Eu fiquei com medo pela questão de não querer prejudicar ele. Era a pessoa que eu, na minha cabeça, amava, uma pessoa que eu gostava, uma pessoa que eu tinha sentimento e eu não queria ver o mal dessa pessoa. Então, pra mim, foi muito difícil a aceitação. Eu tive a rede de apoio que foi toda a minha família, a rede de apoio de muitos amigos meus que sabiam da verdade e eu continuava falando que era assalto. Eu tive a rede de apoio de religião, que pra mim foi uma coisa que contou muito. E a principal rede de apoio, que foi totalmente contra a minha vontade, foi o psicossocial. Que foi quando eu falei que eu não precisava de ajuda pra isso, que eu já tinha minha opinião formada sobre isso. E eu comecei a ir, minha irmã começou a me levar. E lá eles falam sobre muitas coisas, sobre a dependência emocional, o quão difícil é pra gente essa aceitação. É difícil até mesmo de você conseguir identificar a partir de que hora é amor e você gostava e a partir de que hora é dependência emocional. Após 2 meses frequentando o psicossocial, foi quando eu descobri que eu tinha dependência afetiva, há bastante tempo inclusive. Eu não gostava de frequentar o psicossocial antes de descobrir a dependência afetiva, porque falava sobre muitas coisas que doía, machucava, coisas que eu não queria saber, que eu não queria acreditar que eu passava, ou ver com aqueles olhos. A juíza mesmo foi quem falou que eu teria que ir para o psicossocial. E nesse processo de ter que ir foi aonde eu descobri muitas coisas sobre a minha história, inclusive a dependência afetiva. E eu descobri uma dinâmica que eles mostravam como falar com o próximo, que às vezes isso também causava muitas coisas, e
Até que ponto era amor e até que ponto você dependia emocionalmente dessa pessoa. Como eu posso explicar isso? De uma forma que você pensa que ama, mas que às vezes você só depende. Você não quer que a pessoa vá porque você acha que não vai achar mais ninguém, ou que a pessoa mesmo faz que você acredite nisso. Então, a dependência afetiva foi uma parte muito dolorosa. Ou melhor, a parte mais dolorosa pra mim aceitar isso. Eu passei muito tempo acreditando que eu era culpada. Sempre que eu ia contar a minha história no psicossocial, eu sempre me colocava como culpada. E um belo dia teve uma dinâmica falando sobre você ser culpada ou ser permissiva. E foi quando eu notei que, por mais que os motivos que o agressor coloque, não existe motivo para poder tentar tirar a vida de alguém, agredir alguém. E foi quando eu caí na real que a gente permite. A gente é permissiva. Até que ponto nós somos permissivas, não culpadas? Até o momento que a gente permite que ele levante a voz, que ele te xingue pela primeira vez, que ele te bata e você não faça nada. Não denuncie, não faça nada, somente se cala. Ou decide perdoar. Então, não existe culpa. Existe até que ponto nós permitimos isso acontecer, ou que permitimos chegar até onde chegou. Eu nunca pensei que eu estaria num relacionamento de novo. Eu acreditava que eu sempre ia depender emocionalmente do meu antigo companheiro, do meu agressor. E foi quando eu conheci uma nova pessoa. Uma pessoa que me fez muito bem, uma pessoa que me abraçou quando eu era caco e não teve medo de se machucar. E me apoiou que eu continuasse com a denúncia, me apoiou em tudo que eu precisava, me acompanhou ao psicossocial, mesmo não podendo entrar. Então, ele também foi uma rede de apoio. Foi uma forma de que eu me encontrei para me levantar. E assim eu descobri e tive mais certeza ainda de que não era um relacionamento saudável. E que hoje sim, eu vivo um relacionamento saudável. Eu vivo um relacionamento bem. Um relacionamento gostoso de se sentir, tanto em sentimento e pelo respeito que se tem na relação. Então, eu não acreditava que eu podia ter outra pessoa e nem seguir em frente. E hoje eu sou o maior exemplo disso. Hoje eu não vim contar a minha história aqui em vão. Eu vim deixar uma mensagem para aquelas mulheres que passam isso e não conseguem pedir ajuda. Eu sei que é muito difícil a gente conseguir assumir para si que precisa de ajuda, tanto para poder fazer a denúncia e tanto ajuda para si para conseguir reconhecer e se reerguer. Então, eu queria deixar que você sempre conte com alguém, compartilhe o que você passa, porque essa pessoa pode te ajudar, te dar forças para você conseguir fazer a denúncia. E rede de apoio é muito importante. Eu sei que muitas mulheres não têm família como rede de apoio, não tem com quem contar, às vezes nem com amigo, mas lembre-se que a delegacia é a maior rede de apoio que a gente tem. E o psicossocial, você procurar um psicólogo, isso te ajuda muito. Muitas mulheres se negam a essa ajuda, mas eu te garanto que se não fosse essa ajuda, o psicossocial, os psicólogos, a delegacia, a minha família, os meus amigos, a quem sempre falou tudo que eu não queria escutar sobre o agressor, foi a maior rede de apoio que eu pude ter, que foi quando eu consegui chegar aqui. E hoje, se eu estou aqui, eu devo a eles, que foi a minha rede de apoio.